Fala, meu povo, esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes e estou aqui com o meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Isso aí, Cristiane. De estúdio novo não é estúdio novo, né? É de cenário novo, né? Cenário novo, né? A Combo sempre inovando. A Combo tá sempre na frente, né? Claro. Olha, estúdios Combo na tela. É isso aí. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, já era um plano, né? Nosso, há quase um ano, né, Cristiane? Mais de um ano. Mais de um ano. Gravarmos nesse modelo mais talk show, né? Esse modelo mais televisão. Esse modelo mais à vontade, na verdade, né? Mais aqui batendo papo com amigo. Aí a gente fica mais sala de casa. E a gente fica mais aconchegado nessa baita poltrona, né? Com certeza. Ah, coisa linda, né? Mas é isso aí, a Voz do Churrasco sempre buscando melhorar, inovar. E claro que tudo isso aqui, né, só pode acontecer porque a gente tem marcas que apostam, que acreditam junto conosco no ecossistema do churrasco. Como eu sempre falo, são marcas que deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes, porque elas deixam de se preocupar apenas ali com a venda do seu produto e investem num podcast de capacitação e educação para o nosso ecossistema. Então, se você vai consumir qualquer produto, olha aqui na Voz do Churrasco. Quais são as marcas que apoiam o nosso ecossistema durante o ano inteiro? São essas marcas que você também tem que apoiar e que nós temos que apoiar. É isso aí. E quem são elas, André? É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, frigorífico Borrússia, frigorífico de suínos feito pela nossa gente. Um abraço para todo o pessoal da Borrússia. Temos Cher Churrasqueiras, líder mundial em churrasqueiras e parrilhas, né, Cristiane? É isso aí, há quase 50 anos levando a cultura do churrasco para o mundo. Barão Erva Mate Chás, aí o Chimarrão sempre nosso parceiro, aí foi grande parceiro na nossa viagem, não foi mesmo, Cristiane? Isso aí. Esteve conosco e está sempre aqui na mesa da Voz do Churrasco. Temos também Lenscorp, marketing digital. Temos GR Group, assessoria jurídica e financeira. Por quê? Justiça começa pelo bolso. Entre em contato, são mais de 22 escritórios espalhados pelo Brasil e entrando em contato com eles, eles resolvem o que vocês imaginarem em termos jurídicos e financeiros. Bastante gente boa, né, Cristiane? Cozinho? Não, calma, não terminei todos ainda. Não, tem tô pegando um fôlego, né? Uma galera. Pela frente, tem um monte pela frente. Sim, o primeiro pão diário do Brasil e líder de mercado também, sempre mais perto dos gaúchos, com a linha todo churrasco e esse ano, em especial, com a linha bolinha, né? Com a linha bolinha. Que tem os sabores catupiry, calabresa e o tradicional, né? E o tradicional. Eu gosto muito do baguetezinho picante, mas aí é gosto pessoal, né, Cristiane? Todos são muito bons. Eu gosto muito do de catupiry, que é espetacular. Que é com a marca Catupiry. É uma collab. É uma collab com a Catupiry, que é de fundamento. Temos também a honra de agradecer a Prefeitura de Porto Alegre. Aqui, ó, nossa parceira está hoje no braço aqui, é a primeira vez. A capital mundial do churrasco. Que também nos apoiou na nossa websérie, que vocês acompanharam aí, já foi gravada e vai ao ar em breve, né? A nossa websérie também teve o apoio ali da capital mundial do churrasco. É isso aí. Temos também o Asiano, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, nosso parceiro. Temos Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais, bem representado aqui na camiseta, nosso parceiro de estrada também. E Dom Cássio Elaime com as facas, né, Cristiane? E o Red Bull. Red Bull bem representado ali no meio. Também líder mundial, fazendo parte aqui da Voz do Churrasco. Para aqueles que eles não estão no chimarrão, vai no Red Bull também. É isso. Faltou aí. Alguém, Cristiane? Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, que faz uns tempos que a gente não grava, eu tenho que dar uma... Ninguém. Mas foram todos devidamente apresentados e somos muito gratos de ter vocês conosco aqui há tanto tempo. São marcas que apoiam o nosso ecossistema, como eu sempre falo, né? E se você é alguma marca que tá aí desse lado e quer estar aqui com a gente, só chamar ali no inbox que a gente responde. O Jonas recebe vocês lá. É isso aí. Tá bom? Vamos apresentar esse cara brabo aqui? Brabo. Também, olha, não é patrocinador ainda aqui da Voz do Churrasco, já comecei dando facada nele. Quem me conhece sabe. Mas foi nosso grande patrocinador na nossa websérie. Como vocês sabem, como eu falei agora há pouco, a gente acabou de gravar a websérie A Voz do Churrasco na Estrada com Marcelo Bolinha, que na verdade é o Circuito Cultural do Churrasco. Esse é o nome oficial da série. E a gente teve o prazer e a honra de ter como parceiro essa marca aí que nos apoiou e veio com a gente, que abraçou de cara a nossa websérie. Então, nós somos muito gratos por isso, viu? Seja muito bem-vindo, Felipe, do Frigorífico Celebra. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço mais uma vez pelo convite. Estamos aqui, né, conversando um pouquinho agora sobre um pouco da ovinocultura aí, um pouco de cordeiro, né?
E para nós apoiar essa ida de vocês também é uma honra, né? Com baita churrasqueiros aí também na viagem, que a gente sabe, né? Só fazem com que o nosso cordeiro ele se melhore cada vez mais no churrasco, né? É isso que a gente quer e faz também uma carne de qualidade pensando nisso aí, né? Então vamos falar um pouquinho disso aí, falar um pouco da história também. Claro. Aí, É né? isso que nós queremos ouvir, Felipe. A gente quer saber, então, quem é o Felipe, quem é o Frigorífico Celebre, como é que tudo isso começou e contar essa história para todos nós. Vamos lá, né? Essa história é longa, né? Vamos dizer que eu era pequenininho, né? Começou lá com uma paixão lá. Mas a minha formação é veterinária, sou veterinário de formação, né? Me formei lá em 2009, né? Já se vai alguns anos aí já. Mas a minha dedicação sempre foi por aves e suínos. Eu fui dentro da faculdade, fiz a formação focada sempre em animais de produção, altamente produtivos e intensivos, né? Que seria aves e suínos. E aí lá por 2000 e nós tínhamos uma granja de suínos, né? Eu sempre trabalhei desde a infância com suínos e aves, né? Meu pai, que também é sócio da Celebra, né? Foi um dos fundadores também ali da Frangosul, depois foi da Du. Então ali ele também que deu esse impacto mais na minha vida para a produção de animais, né? Então a gente teve um confinamento de gado, né? Sempre teve um confinamento de gado. Então eu teve uma paixão e a ovinocultura veio por último, assim, nessa minha lida, né? Como a gente tinha uma criação de suínos na época, essa criação de suínos em 2012, a gente sempre tinha os suínos eram altos e baixos, né? Nós não éramos um sistema de integração, então era particular, no sentido de, então tu vendia para quem pagava mais, Sim. né? Então nós tínhamos um problema e a cidade ficou muito próxima lá de uma operação nossa, né? Então tu tem um problema de legislação, de problema ambiental. E aí veio uma hora dessas nós pensamos, porque a gente acabou tirando os ovinos, que a gente tinha um rebanho pequeno de 20 animais dentro da propriedade de aves, então tu não podia por biossegurança, hoje não se pode mais colocar dentro, então a gente teve que fazer uma operação fora. E aí, vindo aquela oportunidade, eu sempre gostei de ovinos e eu falei, cara, será que não tem um mercado para isso aí? Né? Então, veio aquela pulga atrás da orelha e foi nisso que a gente buscou muito mercado. E aí, parei com a operação de suínos em 2012 e toda aquela minha, vamos dizer assim, toda a granja de suínos virou hoje a cabanha Maria Cita, que é o berço que é da Celebra, virou Maria Cita, que é uma homenagem para minhas duas avós, uma é Maria Cita Momba e outra Maria Forte, né? Então é homenagem para as duas, virou a cordeiros, não é uma cabanha em si, que seria para animais de reprodução, seria mais Cordeiros Maria Cita. Então essa foi a primeira marca antes da Celebra conhecer, foi o Cordeiros Maria Cita. Isso lá em 2013, então começamos o projeto. O projeto iniciou basicamente... Para vocês imaginar, na época eu tinha 20 matrizes, eu comprei 300 ovelhas, né? São com raças lá mais de carne, então focadas em animais de produção, para eu ter uma carne de melhor qualidade. Já pensando lá no futuro em vender carne, né? Olha aí. Que era o negócio... Visão de futuro, né? já pensando lá no negócio de vender carne, que era sempre o meu sonho, assim, não, vender uma marca própria, que na época era, então, Maria Cita, né? E eu comecei a pesquisar muito. Viajei para fora do país, Nova Zelândia, Austrália, e tentar olhar um pouco para a ovinocultura com um olhar um pouco diferente. A gente sempre tinha esse olhar da ovinocultura como sendo uma operação meio de, vamos dizer assim, que sustentava às vezes uma estância no sentido da venda da lã, não da carne, né? Os outros produtos, né? Os outros produtos, né? E a gente focou com uma operação mais intensiva no cordeiro, né? Um cordeiro de alta qualidade e rendimento de carcaça, que daí a gente vai chegar depois no frigorífico, que é outro problema, né, que a gente tem. Então a gente verticalizou todo o processo, né? Se nós começar esse início da Celebra, que é lá da criação, então eu cheguei a ter lá, era uma área pequena, uma área de 20 hectares, com 300 ovelhas, e chegamos lá depois com 28, o ápice foi em 2017, eu cheguei com 800 matrizes em produção, em 20, quase 30 hectares, é uma loucura, gente. Loucura total. Então, assim, tudo que vocês imaginar de problema com ovinocultura, eu tive, né? Desde distocia de parto, desde problemas, então, de tudo que vocês... Cerato conjuntivite, que aí tem problema no olho. Então, a minha aula prática era quase, né? Depois da veterinária, é quase com aquilo lá que eu tinha a vivência lá.
Mas, então, claro que o projeto ele iniciou pequeno. Vocês vão imaginar que em 2013 eu comecei. Em 2014 a gente começou a vender as primeiras carcaças. Então, o que a gente fazia? Eu vendia 5 carcaças por semana. Então, a gente começou a vender no mercado, porque nós tínhamos o abatedor em Salvador do Sul. Essa operação da Maria Cita é São Pedro da Serra, que é uma cidade co-irmã de Salvador do Sul, encostadas, dá 7 quilômetros ali, né, da operação. Mas nós temos um frigorífico em Salvador do Sul, que abatia, então, esses cordeiros. Eu mandava os animais para lá, e esses cordeiros eram abatidos lá toda semana. Abatia na quinta-feira e sexta-feira nós entregávamos para mercados, né? Então, 5 cordeiros, depois foi para 8, depois para 10, começamos com isso aí, né? Para vocês imaginar. E era sempre, porque a ovinocultura, querendo ou não, ela tem essa dificuldade um pouco de abate legalizado. Então, eu sempre quis, vamos pensar, fazer o certo, né? Anota para o frigorífico, recolhe fundo rural, recolhe fundo ovinos, que nós temos aí também. Então, fazer toda essa operação para a gente ter uma qualidade de carne e chegar talvez lá no futuro. A ideia em 2014 era talvez vender carcaça, não era nem chegar talvez nos cortes, mas era vender. Então vendia com a etiqueta do frigorífico direto para esses mercados, né? Então a gente começou em 2014 com isso aí. Então foi indo ano a ano galgando aí, né? E aí 2016, na verdade, a Celebra, ela teve a formação da Celebra foi em 2015, né? Que a gente fez o contrato social, que é eu, meu irmão e o meu pai, que são os 3 sócios da Celebra Alimentos Limitada, né? Então ela é detentora de 2 marcas hoje, a Celebra Gourmet, que é dos cordeiros, né? E o azeite Milonga, que é a nossa produção de Milonga azeite é bonito também, o né? nome. É esse que tá aí na mesa. Esse aí que tá na mesa aí, né? Que ele é... Então a gente sempre focou em produtos de qualidade. Eu foquei, claro, mais na área dos cordeiros, e o meu irmão, que cuida hoje, ele é sommelier de azeites, né? Vamos Então, trazer ele para falar aqui, Vamos né? trazer ele para falar de Vamos, azeites. eu queria trazer ele hoje aqui junto aqui, mas hoje nós estamos em colheita, em plena safra, né? Então nós estamos Podia ir lá gravar isso aí em uma hora. Vamos lá. Então, Vamos lá. E fizemos um cordeirinho com azeite, Nossa. azeite de alta qualidade, né? eu Então, levo bolinha passar. pode ser. Já tá combinado aí. Ele vai dizer, Já tá vocês estão me combinado esse botando pra desafio assar aí. de novo. Ah, ele é bom nisso, ué. É bom. Claro que ele é. Ele gosta lá. Ele gosta de fazer esse assado aí. Mas então formamos a empresa, né? Então meu pai sempre brinca assim um pouco, que ele ia dar 2 CNPJ, vou dar um CNPJ para cada filho, né? E foi isso que ele fez, deu um CNPJ para mim e pro meu irmão, né? São CNPJs que na verdade são concomitantes, é uma empresa só, óbvio, né? Tem desafios diferentes, né? Mas o cordeiro então, que é o foco hoje aqui da gente falar um pouco. E a gente foi crescendo, então tu vai abatendo 20, vai abatendo 30 animais por semana e foi crescendo. E aí em 2016, 2015 para 2016, nós vendemos para o mercado e realmente eu via que o meu cordeiro era diferente, em termos de formação de carcaça, em termos de acabamento, né? Era diferente de outros cordeiros que eu via em carcaças, basicamente na carcaça. E eu estava vendendo quase que ao mesmo preço dos concorrentes de mercado, sendo que a qualidade nossa estava muito acima dos outros. Até do de rendimento acabamento também. e rendimento, né? Então, tu vê uma carcaça com acabamento que a gente fala de 1 a 5, score 3, 4, 3,5 a 4, 4,5, né? Com um baita no acabamento. Excelente. Então, a gente tinha... Aí eu falei, ou eu estou fazendo errado alguma coisa, ou eu tenho que partir para uma coisa diferente, que seria os cortes de cordeiro, né? Fazer uma indústria, né? Então a gente analisou. Salvador do Sul, na época, tem sim, era sim SUSAF, então eu podia produzir e vender a nível estadual, né? Ótimo. Que é uma dificuldade que a gente tinha, que era atender o estado do Rio Grande do Sul, né? Então foi lá em 2016, então começamos a Celebra propriamente dito, com uma indústria, né? Para aproveitar 100% daquele cordeiro. Daí começou os desafios, né? Tu conseguir aproveitar, a gente diz que uma indústria de carnes, né? Numa carcaça, principalmente, a gente faz um desmonte da carcaça. Não é que nem tu montar um automóvel, que tu pega lá um para-choque, um farol, uma coisa, e vai montando o custo, e esse custo deu. Nós temos que partir ao contrário, pegar uma carcaça que te custou tanto para chegar ali dentro e fazer os cortes para a gente chegar no denominador comum e quanto o consumidor vai chegar a conseguir pagar para aquele produto, né? Então, isso é uma dificuldade grande que a gente teve, né? E a ovinocultura, querendo ou não tem muitos dados em cima disso. Então, a gente procurou muita coisa e feito na prática, óbvio, né?
E aí a gente foi uma das primeiras indústrias a fazer um processamento de fazer o produto mais porcionado, né? Então a gente tinha uma tradição, ainda existe essa tradição gaúcha, que é fazer um cordeiro em quase 4 partes. Então é tu ter um quarto, que seria o pernil, né? A paleta inteira. Às vezes a costela com o vazio todo, completo, e o carré já faz a gente chama de espinhaço aqui, já na região dessa fronteira. Então a gente começou a fazer cortes mais para o dia a dia. Específicos, né? Então, porque a gente começou a ver que no mercado o churrasco ele começou a partir tu não vai reunir mais 20, 30, 40 pessoas, tu tem um churrasco que tu faz em casa, às vezes para 2, 3 pessoas ou 5 pessoas, então tem porções menores. Então a gente começou a mudar um pouco isso dentro da carne ovina, que era era uma dificuldade grande. Além dos cortes, entrou com a parte de industrializados ovinos. Daí a gente também deu um boom, principalmente em linguiças. Então, linguiça 100% cordeiro, que a gente sempre fala. A nossa linguiça 100% cordeiro não tem igual. Eu sempre falo, eu brinco assim, mas olha, eu pesquisei muito para chegar na... fez essa para nós esses dias. Fez, maravilhosa. Então, o padre comprou e serviu para nós. Aí é boa mesmo. Espetacular. A tripa é 100% ovina, então vem do próprio cordeiro, a tripa natural, né? E ela é feita... O que é feita? Ah, não, tu bota qualquer coisa, Felipe. Vem o retalho. Não, o retalho é feito, por exemplo, da bananinha, que faz do carré francês. Vem o retalho que a gente faz da picanha. Olha então, aí, tudo isso. Olha aí, ó. Pãozinho então, do Zinho, oferecimento. Muito bem, hein? Zinho. É isso aí. Então, a gente começou a fazer alguns produtos diferentes. Hambúrguer de cordeiro, que no mercado já tinha uma dificuldade de ter, ou hamburguerias que se queriam alguma coisa diferente já tinham. Então, a gente partiu para todo um produto, um blend de produtos diferentes, né? Então, foi indo, a gente foi fazendo cortes diferentes. Então, hoje, para vocês imaginar, chegamos aqui em 2026 já com mais de 90 cortes, 90 produtos da Celebra em termos de cordeiro diferentes. Então, tu tem... É uma gama grande. Uma gama grande. Tu tem, por exemplo, paletas que tu classifica hoje, a gente classifica por peso e também por... tu tira o garrão, se não tira... Tu tem cliente que tem uma certa exigência para um tipo de produto que a gente vai conseguir atender, né? Então, lá, se vocês passarem no que a gente falou lá em 5 cordeiros por semana, hoje a Celebra está em 650 cordeiros por semana, ou ovinos, né? Porque não é só cordeiro que a Celebra vive, Sim. que a gente acaba tendo que matar, então, animais mais velhos, que não são produtivos mais no sistema de produção. E esses animais, o que a gente faz? Esses animais, a gente tem um dia específico que faz abate dos animais mais velhos, né? Seriam matrizes, né? A gente normalmente faz um acabamento nesses animais para que tenham uma qualidade melhor também nesse produto, né? Então, tem muitos clientes que nos pedem cortes de ovelhas, né? Que seriam, né, ovelhas ou cortes maiores ou animais mais velhos. E também a gente consegue usar no blend que a gente usa das linguiças 20% ou 30% da carne da desossa de uma ovelha. Por que se faz isso aí, esse blend? Por um aproveitamento, então a gente aproveita 100% também ela, né? E também que a gente consegue fazer porque a carne, às vezes, do animal mais velho, ele acaba sendo um pouquinho mais escura. Então a coloração ela não fica tão rosada que nem um cordeiro, né? Então ele tem essa desmistificação, né? Entrou já hoje outros produtos que a gente faz também, né? De ovino. Então é uma gama grande. Mudou muito o conceito da ovinocultura, né? Nesse passar do tempo. Desde que a gente entrou para cá, a gente evoluiu muito, eu vou dizer para vocês. E em 2019, quando a gente fez o gap da Celebra, veio em 2019, porque tem muitos cortes que não são tradicionais do Rio Grande do Sul. Imagina tu fazer um T-bone, né? O T-bone, né? E aqui no Rio Grande do Sul, vai vender aonde? Quem é que vai saber? Não, é espinhaço aqui. Como é que tu vai vender? É né? bom. Então, o carré francês, propriamente, né? O carré francês ou o short, que a gente fala o carré francês 13 ossos, que são 13 costelas do cordeiro, né? Então, a gente vira os 5 primeiros o short hack, ou o carré curto, e os 8, o último seria o carré francês, ou o carré 8 ossos, que a gente vende, né? Então, tem um público para isso, mas às vezes ele tem um valor mais agregado, né? Nesse sentido de produto. E a gente não tinha onde, às vezes, colocar esse produto dentro do Rio Grande do Sul, não é uma colocação. E a gente começou, em 2019, a gente conseguiu SINCISB. Foi um dos primeiros municípios do estado aqui a ter SINCISB. Então, tu tem uma fiscalização municipal com o selo federal. Então, a gente pode mandar o produto nosso, só não pode exportar, né, no sentido de exportação, sim, mas manda para todo o Brasil. E aí sim a gente conseguiu mercados de São Paulo, próprio Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Mandamos hoje para Manaus, né? Restaurantes lá que nos pedem aqui, Manaus, Macapá. Mas, onde é que vai chegar lá? Leva 28 dias, sai aqui do Rio Grande do Sul, vai 28 dias para chegar lá, né? Então, assim, tem muito produto e hoje é uma facilidade grande. Claro que a logística é complicada, complexa para produto refrigerado e congelado, né? Sem ser congelada. Então A logística no Brasil ela é difícil. Já é difícil. Imagina refrigerado. Nós estamos num estado que também nós estamos logisticamente. É o último do Brasil, né? Esse aí não é fácil ser o último do Brasil. Mas eu vou dizer para vocês que o nosso estado aqui tem para a ovinocultura tem um terroir diferente, né? Então esse que é o gap que a gente sempre fala de gostar da ovinocultura, é falar um pouco sobre o nosso terroir, né? Então a gente fez a gente começou com essa ideia dos cordeiros e a gente começou a ampliar. Então, a gente fez muitas parcerias com produtores rurais, né? Imagina tu abater hoje 600, 650, quase 700 animais semana. Tu tem que ter um volume de animais de compra. A gente fez hoje muitos animais, a gente vem da fronteira. Hoje, 90% vem da fronteira, né? Então, a gente chama do bioma pampa, né? Pampa. Então, eles são... o melhor cordeiro do estado. O melhor cordeiro é lá a fronteira, né? Então, a gente traz esse cordeiro para casa, né, que a gente chama, né? Então, hoje, os cordeiros Maresidas se especializou em terminar esse animal, que às vezes ele não está com o peso ideal ou não está no acabamento, então a gente faz essa diferenciação, então traz 100%. Então, às vezes, pode ser que numa carga lá que tu tenha lá 220, que a gente carrega hoje no caminhão, que são 2 pisos, né? Tu carrega 220, 250 animais, então tu consegue, às vezes, tirar 100 animais que são tão ótimos para ponto de abate, tudo. Só que o que acontece? O resto, o que vai fazer? Então, a gente termina esses animais, faz um sistema hoje que a gente diz que é muito parecido com o que tem a pasta. Então, ou deixa eles durante o dia na pastagem e de noite recolhe eles, né? Para um sistema nosso que a gente faz uma ração, nós mesmos produzimos a ração. Então, que tenha que não... Porque tudo que o cordeiro come, ele vai refletir na carne. Isso vale para o gado. Então, tem que ter esse cuidado muito em fazer com que ele transmita aquilo que ele veio lá da essência dele e trazer para isso, né? Então, hoje, para falar para vocês, são mais de 250 produtores que criam para nós. Desde aquele cara que nos entrega por ano 40, 20 ovinos por ano, ou aquele cara que nos entrega 2.000 ovinos ano, né? Legal. Então, é uma diferença grande. Então, é um mercado que tem crescido, né? Mas tem suas dificuldades, como qualquer outro mercado, né? Mas para vocês deu um pouco da imensidão hoje que a celebra aí, né? No mercado. Estamos falando de quase 3.000 cordeiros mesmo aí. Isso aí. Hoje nós estamos falando entre cordeiro e, enfim, né? Animais. Animais, né? Abates, né? Então, hoje no estado do Rio Grande do Sul é o segundo maior abate, né? Em processamento, acredito que a Celebra hoje seja uma das principais em processar, porque tem um frigorífico que acaba matando e vendendo carcaças, não é o forte nosso. A gente vende, nosso mercado de carcaças hoje representa 10%, 8% do nosso negócio. Consegue agregar mais Agrega no corte, né? Tem logística facilita. Tem um problema só de estoque, daí começa a estocar produto às vezes que não vende, vocês sabem disso. Sabemos. São épocas do ano, então tem épocas, né? Se fosse final do ano, se tivesse lá um estoque gigantesco, tu vende, né? Esse é o problema às vezes do cordeiro, às vezes ele já tem um consumo diário, mas ele ainda, querendo ou não, alguns cortes, principalmente sazonais, né? Eu vou te dizer, agora eu vou te fazer uma pergunta simples, assim, que para ti pode ser super simples, mas ela por ser mineira, né? E a gente eu já vivi essa experiência. Para nós, o cordeiro eu não vou dizer 100% dia a dia, mas pelo menos uma vez por semana, certo. No churrasco, geralmente tem. Né? Faz parte da cultura do gaúcho. Certo. Tem no churrasco uma linguiça, ou um carrezinho, ou uma costela, ou uma paleta. A gente vê menos o pernil porque demora mais. Mas faz parte. Tem. É comum todo gaúcho... Ele tem propriedade para falar disso aí. Ele consome. Tem gaúchos que... A Amanda, né, a esposa do Branco, a carne preferida dela é o cordeiro. Não, o cordeiro ele tá na mesa já hoje, né? E aí, a família dela é de lá, né? E aí quando a gente vai daqui, eu faço uma bolsinha de churrasco. Vaquinha da carne. Gelinho, aquela coisa, não. E vamos embora. E a gente foi fazer, falei, vou fazer um cordeiro. Rapaz. Ninguém quer. Não vai botar isso, não vai botar isso aí. Porque lá a nossa cultura de cordeiro, a gente não tem cultura de cordeiro. Então a gente come cordeiro, é o carré em restaurante.
Aquele Ou não come. Sim, é isso aí. Não, Ou não come. E nem se chama cordeiro lá, se chama um carneiro. Carneiro. E não come. Então, assim, e quando a gente vai comer, às vezes, quando acha raramente em algum lugar, quando as pessoas não tem que fazer aquela marinada um dia antes. É quase fazer igual peru de Natal, entendeu? Fazer o cordeiro é quase igual fazer peru de Natal. Mas, e muitas vezes ele tem aquele gosto forte. Aí eu não sei se é forma de fazer, eu não sei o que é. Mas as pessoas não têm, a gente não tem mesmo esse hábito, assim. E quando o André levou, foi Eu falei, cara, surpreendente. vou fazer. Vocês- Não vou. É vou tudo falar. picadinho, né? Porque Sim. eles têm mania da maionese. Então, cara, nosso churrasco aqui, gurizada, eu vou fazer e vou servindo. E aí o meu cunhado veio e disse, cara, ó, mas. Cara, eu como, gosto, tudo, mas né, não é. Daí fiz. Servi. Aí servi uma picanha de cordeiro, servi uma paleta, deixei aquela pro final, assim, quase uma sobremesa já, né? Claro. E uma costela. Cara, pessoal, tá, mas que carne é essa? Mas, beleza, é o cordeiro, ovelha, carneiro, como vocês quiserem chamar. Do né? Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Ah, mas Isso não é o que a gente isso não é o que tá está acostumado a comer. Não. Então, eu acredito que ainda o consumo de ovino no Brasil tem um espaço gigantesco para evoluir, né? Em termos per capita de consumo quilo-ano, né? A gente tá falando hoje, André, assim, pelas pesquisas que a gente tem, em 700 gramas per capita ano no Brasil. É nada. Então, assim... Tem o mercado inteiro. E aí a gente vai entrar numa briga aí, que daí agora... mas é o abate clandestino. Como é que tu vai fazer que é 700 gramas se tu tem um abate oficial que representa 20% talvez do abate? 20%? Do abate. Os ovinos no Rio Grande do Sul, 20% é oficial. Tá nos frigoríficos aqui nosso. 80% é na figueira, vou dizer quase, né? Mas é assim. Sério? Nós temos um problema recorrente ainda, que é um animal fácil de fazer o abate, né? E fazer isso. Culturalmente ainda existe. Claro que tu tem o consumo das estâncias, isso não estamos falando disso. Mas tem muito hoje que tu faz o abate clandestino e vende, inclusive em mercados, né? Que não deveriam. Mas a gente está tentando combater isso, mas às vezes a gente uma já questão tá meio... de saúde, né? De segurança. Saúde, É um dado claro, importante. Então, assim, a gente tem um problema muito de como é que tu vai chegar a isso no consumidor, de falar, essa carne é assim, ou assada, né? Então, mas isso culturalmente existe, no Rio Grande do Sul é muito forte, e em outros estados é maior ainda. O Rio Grande do Sul hoje é o que mais abate legalizado, assim, eu digo assim, em termos de rebanho, rebanho em questão de abate, né? A gente fala, o rebanho hoje, o ovino gaúcho está em volta de 3 milhões de ovinos, a gente fala, é um número, né? Aproximado. Tá 2.900.000, depende como é que é feito a análise junto ao SDA, né? Que é a Secretaria aqui de Agricultura. A gente fala que e aí tu tem 1 milhão de ovelhas, vamos dizer, 1 milhão de ovelhas produtivas, vamos dizer que tem uma taxa de acenulação de 50%, nós estamos falando em 500 mil ovinos para abate, sendo que entre machos, ovelhas e tudo que a gente mata no Rio Grande do Sul, chega a 200 mil. Onde é que está o resto? Então a gente tem às vezes uma pulga atrás da orelha que a gente chega, onde é que está o resto? Será que estão matando? Não, estão matando, algum lugar está indo isso, né? Então é consumo próprio, ou né, que consome e vende para o amigo, vende para... Então, só que a gente tem algumas doenças que voltaram, né? A hidatidose, coisas que voltaram, principalmente na questão da fronteira, que são de vigilância sanitária, né, que a gente tem, são zoonoses, né, que acabam tendo vindo, e se a gente não faz isso aí, que a gente faz esse abate todo legalizado e cuidado, que a gente faz desde lá da criação, da saída, do bem-estar animal para tu fazer o abate, que não é simples, né, então a gente tem todo um problema ainda esse é um problema. Mas, voltando ao que tu falou do gosto da carne, às vezes, né? O gosto. Sim. Esse gosto, eu sempre falo, como é que é o gosto? Aí fala assim, Felipe, mas tem gosto de lã. Eu falei, a primeira coisa que eu falo, tu comeu lã já na vida? Né? Não, mas às vezes esse gosto um pouco diferente do que a gente está habituado com carne bovina, coisa, e às vezes a carne ovina, assim, ela oxida mais rápido, então ela tem, então às vezes ela fica mais com esse rançoso, né? A gente chama um pouco mais, isso, né, esse ranço. E animais mais velhos é mais comum ter isso, então depende como é que foi feito o próprio manejo desse animal na vivência dele, né? Mas a gente tem esse calcanhar de aqui. Então, normalmente, quando tem esse gosto, é num animal mais velho. Então, sente mais forte esse sabor, né? O animal mais novo, que diz que o cordeiro, então, até, vamos dizer, 1 ano de idade, ou até um borrego, que seja 1 ano e meio, né? Que se chama daí borrego, depois do cordeiro aqui.
Então, essa nomenclatura, às vezes, a gente acaba não tendo, né? Mas ela é uma carne mais doce. Uma vez até o André consumiu um cordeiro da Celebra e falou, pô, essa carne tá doce. Não é? Isso Foi, aí, a na gente viagem, comeu né? agora com bolinha É, azul pra nós. Bolinha, essa carne é doce. Então, Maravilhosa. Mas por ser cordeiro, Muito precoce, diferente né? de tudo que a gente já comeu. E aí a gente vai culturalmente, né? Se eu pegar esse cordeiro e colocar num restaurante em Santana do Livramento, os caras vão dizer, cara, isso aqui não é cordeiro. Isso aqui não é ovino que a gente consome, porque eles já têm um paladar que é acostumado a eles comer um animal mais didático, vamos dizer, um borrego, né? Sim. Ou um capão, né? Capão. Então a gente... e só que o público consumidor, ele já é mais... É que a gente quer introduzir uma carne, vamos dizer que é a carne de ovino, então vamos dizer um público aqui da região metropolitana, né? Ele vai, ou um público mais novo, mais jovem, mas, né, que não está acostumado aí, ele gosta dessa carne aí um pouco mais, com esse terroir não tão forte, não tão fica mais... Ele já entra mais no cordeiro. Então nós temos uma dificuldade de proporcionar, de mostrar para ele, não, ó, o consumidor, tá aqui nossa carne, consome, que é uma baita de uma carne, tá diferente das outras, então a gente começou a ter... Bom, vocês falam, ter receitas diferentes, ter cortes diferentes, apresentação diferente. Aí falam sempre que o cordeiro, não, o cordeiro é para público A, né? Porque ele tem um preço alto. Bom, o que eu faço então com as linguiças? A gente faz linguiças mistas de cordeiro com suíno, né? Pô, elas têm um valor menor no sentido de poder aquisitivo, né? E é cordeiro, né? Nós estamos falando de ovino, né? O hambúrguer. Sim. Então, são produtos menores que tu consegue colocar na mesa de praticamente toda a população. Mas aí tem uma pergunta, se tu falar assim pra mim, Felipe, se nós aumentar o consumo para 2 quilos per capita ano, Falta bicho. falta animal. Falta Nós não temos animal no Rio Grande do Sul para consumir, para ter isso aí. Então, nossa, é um desafio, né? Que você pode crescer, você tem espaço para crescer, mas não tem capacidade produtiva. Isso aí. Então a gente tem, todos são coisas que a gente tá vendo que tem os desafios da ovinocultura, claro, né? Mas de colocar isso na cabeça, às vezes, do produtor, né? Eu sou produtor também, então eu sei das dificuldades que tem, produzimos também o nosso próprio animal, né? Fazemos esse estudo, já sabemos todos os custos que tem, mas é difícil, às vezes, tu chegar lá, tu perde, hoje a ovinocultura vem há anos perdendo área para soja, perdendo área para gado, vai dizer, mas gado tem uma facilidade, às vezes, de manejo do que a ovinocultura tem. Então, a ovinocultura, tu tem que ter o olho um pouco mais, né? Tá mais dia -dia, próximo, mais né? próximo. Ela tem mas tu consegue colocar mais animais por área, tem uma produtividade melhor. Então, hoje, tu consegue, inclusive, tirar mais renda, às vezes, do que a própria soja, o pecuário. Então, normalmente, eles estão escanteando e colocando em áreas menos produtivas, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente vê hoje no mercado, no próprio dia a dia, né? No produtor. Então, mas a gente vem vendo assim, vem crescendo, vai vendo que a gente está colocando um assunto atrás do outro, né? Assim, de dificuldades que tem, ou de desafios, mas melhoras que a gente vê. A gente tem um desafio hoje no Rio Grande do Sul, que é as carnes importadas, querendo ou não. Vem muita carne importada. Uruguai, ainda. especialmente, né? Uruguaia, Argentina e chilena, né? São esses 3 países que a gente vem. A gente vê que vem diminuindo isso desde o ano passado, né? E a gente eu falo bairrista às vezes ao contrário, isso foi com o cordeiro. Eu tive uma dificuldade enorme no mercado, que é tu colocar uma marca gaúcha, nossa, do lado de uma marca uruguaia, né? Tu pega na mesma stand lá, de uma boutique de carne, e tu coloca lá um cordeiro gaúcho produzido aqui, né? 100% nosso aqui, e do lado tem uma carne uruguaia, com o mesmo valor. Vamos lá, né? Não vou falar em valores, mas o mesmo valor. Sim, na mesma né? proporção. E aí tu chega o consumidor, tu fica olhando o consumidor lá, ele, vou pegar uma paleta uruguaia. Ele pega a paleta uruguaia, né, por saber que aquela marca, isso a marca branding uruguaia, do Uruguai. Né? Branding, nós vamos ter que aprender, né? Eu falei, não, mas tem alguma coisa, nós temos que aprender uma coisa com esses caras, né? E ver alguma coisa diferente. Então, a gente pesquisou muito, vendo isso, e tentar convencer. Então, eu chegava, às vezes, lá numa boutique da carne, lá e falava assim, cara, leva essa aqui. Não, mas essa aqui é menor, a do Uruguai tem 1 quilo, a tua tem 1,5 kg. Faz essa aqui, tu prova, depois tu vai me dizer, ou pega as duas, pega uma de cada e leva para casa e faz para tu provar. E aí tu tentava fazer com isso, trocasse um pouco a ideia, né, do que um preconceito que a gente existe com a nossa carne, né. E a gente começou a ver que e foi melhorando, isso já na época lá, falando em 2015, 2016, 2017, foi mudando, né.
Hoje, querendo ou não, a gente tem... o Uruguai acaba mandando carne muito para o Brasil, ainda continua mudando. Mas eu tive uma dificuldade, eu vejo isso no mercado, que como tu tá querendo que o consumidor comece a consumir carne ovina, então ele chega às vezes na gôndola do supermercado, ele vem às vezes pelo preço, compra às vezes tu sabe que tu vai comprar do Uruguai, eles compram carretas, então com custo mais baixo, né? Então chega às vezes com um animal às vezes mais velho, ou com um animal que não é tão valorizado para eles e vendem para outro mercado, no sentido de vender com um preço mais alto, o melhor mercado deles, e o pior vem para o mercado mais barato. E a gente, eu digo, né? Achando que é o melhor. Isso aí. Então a gente chega às vezes na gôndola do supermercado, aí o consumidor, vou consumir um ovino. Aí ouvi falar, né, que o ovino é bom, que o cordeiro é bom, vou pegar e eu pego um... E aí ele tem, às vezes ele tem uma falsa percepção de que aquilo é ruim, ou tem uma experiência ruim. E aí ele não vai valorizar a marca, ou ele não tá olhando marca ali, ele tá olhando... O sabor. O sabor do ovino. Ele tá olhando o cordeiro. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de tá querendo incentivar o consumo da carne ovina, e às vezes ele, na primeira pegada, o cara estraga. Eu posso dizer É o que acontece lá. Eu posso dizer que eu angarei no mínimo uns 10 para acabar com esse preconceito aí. Então, assim, porque ele teve uma experiência ruim, ou né, não teve uma experiência tão boa. As mulheres elas não A minha cunhada e a irmã dela... na tábua. De falar assim, não quero, não, eu não passo traz mal. pra mim que eu não vou Quando comer. elas comeram, elas Eu falaram... não falei o que era, eu piquei aí... Não, mas aí depois você falou que era diferente. cordeiro. Depois, né? E aí, mas aí, na mesma hora, você botou lá pra irmã da Fran. E aí elas comeram e falaram, não, mas isso daqui não é cordeiro. O André falou, Não, perfeito. E agora quando E a gente adoraram. sobe, o pessoal, traz aquele lá do Rio Grande do Sul que... Então, assim, a gente já... Tomara que mude, né? Tomara que a gente consiga mudar um pouco essa percepção. Mas é uma dificuldade, tu vê como tem desafios pequenos, às vezes, que a gente vê no dia a dia. E aí, quando a gente começou a ter o CISB, que mandou, depois passou o Rio Mambituba, vamos dizer assim, né? Ali, os nossos catarinos, que são metade gaúcho, quase tudo hoje. Então, ali, a gente começou a ver que a carne nossa, ela estava super valorizada. Não, o cara, às vezes, eu botava na gôndola, não, é gaúcha? Então eu vou comprar. Então, já começou a ter. Então, a gente partiu para São Paulo, Rio de Janeiro, né? São tudo... A gente começou a ter... Porque o nosso terroir é muito parecido, querendo ou não, com o Uruguai, né? A gente tem uma fronteira seca ali, né? Então, tá do lado, né? E é um terroir diferente, né? Essas são raças laneiras, né? É o que a gente tem mais aqui, são raças laneiras. Então, hoje, lá atrás, quando a gente começou a construir a base da Celebra, é sempre focado em carnes de rendimento melhor e de qualidade superior em termos da carne ovina, que é difícil. Então, a gente tem raças de lã, né, propriamente ditas, que vão produzir mais lã do que carne, né? Vamos dizer, a merina australiana, a própria Ideal, mas a Ideal já começou a ter um movimento, então, para gerar carne, porque a gente viu que a lã perdeu o mercado, né? Querendo ou não, perdeu o mercado, isso com o tempo. Então, as raças carnes estão entrando mais no mercado, e isso melhorou geneticamente os animais, melhorou a qualidade da carne, melhorou a carcaça e melhorou o rendimento para a indústria. Então, vamos dizer que lá em 2016, quando a gente começou, se pegar animal de campo, a gente tinha animal aí com 41% de rendimento. Vai dizer assim, não, mas aí tu perdia 3 quilos só em lã. Dentro do frigorífico, tu tirava a pele com lã, né? Então, o que tu vai fazer com aquilo lá? Vendia pelego, né? Para fazer pelego, coisa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Mas é uma dificuldade que a gente tinha, né? Ou, para terminação dos animais, a gente tem que tirar a lã. Então, não tem para quem vender às vezes. A nossa lã, hoje, normalmente a gente vende para barracas de lã em Santana do Livramento, coisa, e a nossa lã acaba indo para o Uruguai, de lá industrializada e vira, né, para outros países. Mas a gente vê essa dificuldade, então, botar na cabeça às vezes, do produtor que ele tinha lã, né, de um produtor de laneiro, né, de raças lã, e ele colocar um animal carne, né, ou um carneiro, né, a gente fala o carneiro que é o reprodutor, botar um carneiro lá, Texel, Hampshire Down, Suffolk, Bull Dorset, Dorper, tem várias raças que a gente pode falar, que é uma imensidão de raças que melhoram muito em termos de acabamento. E aí a gente foi melhorando. Então, se eu tinha 42, hoje com os meus animais lá da cabanha mesmo, que da própria dos cordeiros marecitos, eu tiro 48%. Eu quase chego a metade, 50%, que seria do gado, né? Mas no cordeiro a gente não consegue isso. É muito difícil falar em 50%. Existe, claro, né? Raças não laneiras são mais fáceis de conseguir, porque tu tem a lã, querendo ou não, ela Sim, tu vai perder ela no claro, sentido claro. de rendimento, né?
Mas em termos de acabamento tem isso, né? Então, às vezes um cordeiro de 40, que é o nosso ideal, peso ideal de abate é entre 38 e 44 quilos vivo. Então, ele vai te dar uma carcaça, às vezes, que vai de 16 a 20, 21 quilos, né? Então, esse é o... Porque se tu passa muito, os cortes ficam muito grandes, às vezes, do cordeiro. Então, tem uma dificuldade, por exemplo, uma paleta. A paleta eu não vou desossar. Se tu chegar no americano e falar uma paleta com osso, o cara vai querer te bater. Porque o americano, ele quer a paleta sem osso, quer desossada. Né? Aqui, se eu falar no Rio Grande do Sul com uma paleta sem osso, vai dar problema. Vai dar problema. Então, tem que ser uma paleta normal. Absurdo, né? Então, a gente tem essa dificuldade um pouco de ver. Então, o animal tem que ser daquele padrão para tu ter o tamanho padrão de Pra você de fazer corte. Né? diversos cortes. Então, quando uma carcaça com rendimento, a gente fala... O rendimento de carcaça, como é que é hoje? A gente fala em 75%, 76% de aproveitamento. Então, aquela carcaça de 20 quilos lá, ela vai virar 12, 13 quilos de carne embalada, né? Que seja vendável. Eu tenho 10% que vira retalho, que daí eu vou fazer as linguiças, o hambúrguer, né? Então, aí tu chega no supermercado lá, às vezes tem essa pergunta aí, mas Felipe, tu vende... O carré tá R$120, R$130, R$140 o quilo do carré. Se tu vender 2 carretos, pagou minha ovelha quase, né? O cordeiro, né? Eu falei, não, mas quanto tu acha que representa esse carré dentro de uma ovelha? A gente tá falando em 7%, o carré 13 é 8%, mas se tu falar em carré 8, 5, estamos falando em 3%, 4% da carcaça, né? E o que eu faço com o pescoço, que eu tenho que vender quase a R$20 o quilo? É verdade. Que não paga o preço do custo da carcaça, né? Então, a gente sempre fala, essa brincadeira é bom, mas vamos sentar aqui. Na ponta do lápis, vamos olhar, né? Fazer. Destrinchar lá no Excel ali, tu vê que... Então, é uma dificuldade. Só quem tem indústria sabe. Não é fácil, né? Então, e colocar tudo isso no mercado, né? Existe público para tudo, né? Então, a gente está sempre motivando, sempre desafiando os chefes de cozinha, os churrasqueiros a fazer produtos diferentes, com os cortes diferentes que a gente propõe, né? Então, a gente vê, assim, E, por exemplo, o estinco de cordeiro. Sou apaixonado. É um dos melhores. Pra mim, pra mim é o melhor corte. O André faz maravilhoso com cuscuz marroquino e bota, fica espetacular. Esse aí é... Com cerveja preta eu faço, fica mas tá louco. É um dos meus pratos favoritos. É um corte que não é tradicional, não existia, né? Sim. Então, a gente começou lá em 2016 a fazer muito e colocar em mercado. No mercado mesmo, mercado gôndola, mercado... Mas era difícil de achar. E era difícil. Nós tínhamos na época, eles me abriram 4 lojas, né? Era difícil de achar, então, muito difícil. Pra botar. E aí tu começa a botar luta isso. Pra abrir 4 lojas. E aí tu começa a falar com, faz um teste aí no teu restaurante. Pô, muito bom, excelente, produto de excelência, eu quero isso aqui no meu restaurante, vamos fazer, né? Então, a gente começou a ver que tem produtos que a gente começou a ver que daí tem uma venda. O que começa a fazer? O pernil, tu tirou já a picanha alcatra, que a picanha, a gente chama picanha hoje, chama picanha alcatra, porque no cordeiro a gente acaba vindo a alcatra junto pro corte não ser de 90 gramas. Agora ele vira 300 gramas, né? Então, senão ele fica muito pequeno, né? Não tem chefe nenhum que vai querer isso, né? Não dá rendimento. Então, aí tu tem a picanha, aí nós temos o stinctino, então o pernil começa a diminuir, então começa a facilitar um pouquinho a venda dele. Então a gente vende... A gente brinca, o pernil bolinha com osso, que ele é um pouco menor já, que tu tirou o estinco e a picanha. E aí a gente começou a fazer pernil desossado, né? Pro mercado. Tem churrascaria aqui de Porto Alegre, vizinha aqui de vocês, que compra só pernil sem osso. Por quê? Tu tem rendimento 100% dele. Em vez de comprar paleta com osso, coisa, vai vender. Pega o pernil, super saboroso, né? E consegue vender isso no mercado. Então a gente... Eu gosto muito do filé mignon. Cara, a gente faz picadinho. Não, filé mignon A gente faz direto. Cara, filé mignon eu gosto muito, assim. Muito bom, né? Mas é um pouco da cultura. Acho que o pessoal acaba... É óbvio que existe uma questão de mídia, o frango, o gado e o porco, né? É o mais acessível e... Que nem o próprio Felipe falou, né? Vocês têm a grande maioria, a maioria dos produtores estão aqui no Rio Grande do Sul. Sim, o nosso 100% do Rio Grande do Sul. E assim, então, fora do estado do Rio Grande do Sul, o acesso ao cordeiro é um pouco mais difícil. Hoje a gente tá botando no mercado em Santa Catarina, a maioria das grandes redes hoje, todas já contam, não só com a marca Celebra, óbvio, mas o ovino ele já pulverizou. E isso, a pandemia, querendo ou não, para nós a gente deu um gap de duplicar a produção.
de cordeiro. E teve algum motivo em especial? O motivo era o restaurante tá fechado, André. Nós não Aí temos, nós não temos consumidor em casa... Vou fazer uma coisa diferente hoje. Então ele ia no supermercado e procurava alguma coisa diferente. E querendo ou não, o cordeiro caiu caiu no gosto. Que legal. E aí diferente. ele, vou diferente. E gostou. Então ele começou a fazer receitas diferentes, né? Ali a gente viu isso muito crescente, né? O consumo cresceu em escala grande. Não só, eu estou falando de carne ovina, né? Claro, né? Carne de cordeiro em si, mas a gente viu propriamente nosso na vivência que a gente tem, né? E de venda. Porque chegar no momento de tu parar de vender para qualquer food service, né? Que seria o food, o restaurante, coisa, tu parar de vender, tu tem que só vender para restaurante, para supermercado em vez de restaurante. A gente teve que mudar toda a venda nossa, né? Não, Claro que a gente tinha, né? muda tudo. Então o mercado começou a apostar e viu que, pô, tá legal. E o consumidor, ele começou a ter isso, que nem tu falou no começo, talvez, né? Que é talvez uma vez por semana, né? Ou duas vezes por mês que eu tô consumindo. Então ele quer ter essa experiência um pouco diferente de consumir a carne ovina, né? Aí é bom, né? É bom demais. Eu aprendi a comer cordeiro aqui. Ó, viu? E- Não, agora tu vai... Não, e a família dela é aqui. Eu te falei, eles... Estamos subindo. Opa! Meu, Traz não o esquece. cordeiro. Não esquece. Filé mignon, né? Então a gente foi fazendo produtos diferentes e tem agora um desafio novo que a gente está entrando em produtos mais pro dia a dia. Por exemplo, iscas. Iscas de... Tu não queria talvez chegar no supermercado e ter lá 500 gramas de isca de cordeiro. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com Vai certeza. facilitar lá fazer um Nós seríamos estrogonofe. esse consumidor. Um Com estrogonofe lá, né? Fazer um bife à milanesa de cordeiro. Fazer air fryer é uma barbada. Né? Então a gente tem entrar, daí eles falam assim, o churrasco eu sempre brinco, né? O pessoal fala, não, mas o cordeiro tem que ser só na churrasqueira, na grelha, coisa. Nada. Eu falei, cara, nós temos que vender para quem consumir. Se o cara quer consumir para fazer na air fryer, nós vamos vender. E é isso que a gente precisa, talvez fazer para esse público entrar nesse consumo, né? Então, espetinho de cordeiro, tem uma série de coisas que a gente quer fazer, produtos temperados. Nós queremos também entrar porque tem uma brincadeira, a gente chama assim, o cordeiro tem que... quando a gente entrou, assim, a receita da paleta, né? Minha paleta é assim, eu tenho que marinar no vinho branco 2 dias, deixar o tempero com alecrim, deixar 2 dias lá na geladeira. Bom, o cara não vai fazer. Que nem eu falei, eu peguei nem fazer peru de Natal. Então o cara não vai fazer uma experiência de Não 3 vai dias fazer. até fazer. O cara não quer fazer. Não. Então a Não, gente não fala tem assim, nem tamanho na geladeira pra vai guardar fazer. essas geladeiras tudo bota pequenas. só sal. É. Cara, tá feito. É isso que a gente fala. Sal, Sim. qualquer sal, né? É só isso, gente. Não tem segredo a carne de cordeiro. Quando o cordeiro é bom, Eu acho qualquer que sal é, serve. Então a gente tem essa carne, vamos fazer um tempero mais especial. Não precisa, claro que daí eu não gosto da pessoa que quer fazer alguma coisa no sentido, mas não precisa, não tem necessidade nenhuma, não precisa, né? Então a gente começou a ver que, olha só, a gente tá falando em um produto, às vezes a gente vende mais hoje, 50%, né? Mas a gente tá chegando em 50% resfriado e 50% congelado. Então a gente consegue vender já. Por que resfriado tá vendendo mais Tem resfriado? consumo, tem giro? Tem giro. Tem giro. O mercado tava com medo. Vou comprar, e se não girar, Felipe, tu dá troca? Tu vai trocar aqui o produto pra mim? Aí tu tinha que apostar assim, eu vou trocar então. Vamos lá. E aí tu tinha que, né? O Sabemos bem. desafio Sabemos do bem. Felipe, olha, te ouvindo falar, assim, é um desafio muito parecido com o nosso. Porque a nossa farofa, ela é uma farofa... Ela não é farinha. Nossa farofa é diferente das farofas que estão no mercado e que são popularizadas no mercado. A nossa farofa é diferente. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um desafio gigante, que é o seguinte. O gaúcho, ele come farofa com churrasco. Uhum. E o nosso desafio é ensinar o gaúcho que farofa é no dia a dia. Que farofa é no arroz e no feijão. Que farofa é na comida... Você não precisa ter uma ocasião especial. É o mesmo desafio, né? O cordeiro é para ocasião especial. E farofa também não é. É dia a dia. Que nem você falou, dá para comer no estrogonofe. Dá para fazer o bife. Dá para fazer as esquinhas. Dá para fazer... É só botar sal. Então assim, não tem... É simplificar aquilo que a gente às vezes tá vendo, né? E fazer produtos diferentes. Então a gente tem esse desafio, claro, tá entrando, né? E a gente começou a melhorar geneticamente, então eu vou mostrar depois para vocês aqui, vou dar um presentinho para vocês aqui, que é uma novidade nossa do ano passado. Olha aí. Esse aqui é um projeto que vem... Já conta? Já vem há 3 anos, tá?
Então a gente fez a linha reserva da cabanha. O que é essa linha reserva da cabanha? É que nem nós pegarmos numa carne bovina, né? E falar assim, pegar aqueles melhores animais com qualidade de marmoreio na carne, selecionar e fazer um corte especializado nisso. Foi isso que a gente fez no reserva da cabanha, que são animais 100% são oriundos nossos, né? Nós temos agora 2 produtores que já são também da reserva, né? Que fazem, né? Animais da reserva. Então são animais extremamente precoces, né? Que tem no seu DNA foco em marmoreio de carne em cordeiro. A gente, imagina tu falar em carne... Marmoreio em cordeiro. Pois é, eu não então, me recordo de o pessoal falar nisso no isso cordeiro. Aí. Então a gente está tentando chegar naquilo que talvez no gado a gente fala no wagyu, né? No wagyu dos bovinos, tentar chegar na carne bovina. Ela tem uma dificuldade maior, claro, porque é um animal... Mostra isso. Como é um animal muito precoce, então às vezes acaba que ela não consegue entremear na carne todo o poder dela, né? De marmoreio. Então, se o animal ficasse mais velho, com certeza ele estaria. Então a gente começou a selecionar as mães, seleciona os pais, para tentar lá chegar no cordeiro. Então, num abate lá, que se eu falar, num abate de 100 cordeiros, Felipe, todos os 100 são reserva. Vamos dizer que eu pego especificamente do reserva da cabanha, vou pegar 100 cordeiros lá. Então, a gente faz a seleção desses cordeiros, então eles vão para abate, e dessa seleção lá, dentro do frigorífico, lá depois, a gente faz um corte na 13ª lá, vértebra lá, e vê marmoreio. Se aquela carcaça acaba não tendo grau 0, a gente vai para a linha normal, nossa, que é excelente, é um baita de um cordeiro, uma baita de uma carne, e a reserva a gente faz. Então a gente fala em 40% às vezes dessas carcaças viram isso aqui, né? Ou viram cortes especializados, né? Então vocês vão... carne super especial. Esse aqui, reserva aqui, ó. Esse aqui tem uma caixa, é praticamente meio cordeiro aqui dentro. Olha aí. Meio cordeiro, que tu tem quase falando em 7 quilos de cordeiro, tá? Então aqui tem tudo que tu tem de experiência. Eu não vou abrir tudo aqui, tá? Mas olha aqui, ó. Estamos falando picanha de cordeiro, olha, uma picanha unitária aqui. Eu vou falar, depois pode mostrar aí também. Olha o carré, o shortzinho, o carré curto, ó. Eu gosto. Se tu pegar aqui, aqui tá congelado, né? Mas daí eu quero que vocês provem para vocês verem a diferença do marmoreio. A Celebra tem esse selo aqui, que é o Cordeiro Premium Gaúcho, que é uma iniciativa do governo do estado. A Celebra possui esse selo, na sua criação, principalmente. Parabéns. Isso reconhece também que são animais jovens, menos de 12 meses, né? Tem uma linguiça de cordeiro aqui dentro, tem tebone, olha a linguicinha de cordeiro aqui, ó. Essa aqui é uma linguiça 100% vinda, feito dos retalhos exclusivamente da reserva. Então a gente fez todo Olha o tebonezinho, esse aqui já vem cortado, ó. Né? Tu que gosta aqui, ó. Pode fazer na air fryer, não tem problema, tá? Então olha só um pouco o marmoreio. Você vai ser obrigado aí, a fazer receita com isso aí, André. Isso aí é uma caixinha aqui. A gente vai... a gente não tá vendendo peças separadas hoje, tá vendendo um kit cordeiro, que a gente chama, né? Um kit cordeiro, né? Que vem com esse blend aqui. Então para fazer um presente, né? Tudo isso aqui é um baita de um presente. Aí, o Galdério que ganhar um desse aí tá bem demais, né? Ó, aí, ó, depois, ó, esse aqui é o presente de vocês, ó. Já tá no mercado esse aqui. E vende na caixinha. Vende na caixinha. Vende por quilo na caixinha. Pode falar onde vende. Pode falar, não tem. Hoje, se o cara tiver em Porto Alegre aqui. Em Porto Alegre, a rede Bistec hoje já tá com os kits cordeiro da reserva da cabanha. E aí nós temos também uma venda que nós vamos fazer, nós estamos colocando uma venda direta para a região metropolitana. Como não tem muitas casas de carnes que a gente está vendendo isso aqui, é mais exclusivo, né? Então é uma linha mais premium nossa, que a linha da Celebra a gente fala, é uma linha premium, né? Já Celebra gourmet, né? Porque o gourmet, Felipe, não, é uma linha já que a gente já fala que o cordeiro é muito bom, né? Sim. Então essa é uma linha que já é específica, pensando num público mais, né, que é mais exigente, né, então ela é todo feito, né, são animais que têm quase até 120 dias de idade, super precoces, né. Imagina. Então eles têm, às vezes, são abatidos, até tem que abater, tem animais que com 90 dias, vou dizer, mais 90 dias com 45 quilos vivo. Então, assim, existe genética hoje, existe tudo pra gente conseguir. Se tu falar assim, Felipe, se todos os cordeiros do Rio Grande do Sul virasse tudo essa linha aqui, nós ia abater 2 meses no ano, né? Porque do resto não podia mais abater, porque não tem mais cordeiro. Não daí, né? tem mais Tá tudo pronto. Então, o bom nosso do Rio Grande do Sul, por ter essa capacidade de raças diferentes, né? Raças laneiras, que então demoram um pouquinho mais para ter o crescimento. Então, a gente consegue abater o ano inteiro, que é uma dificuldade, às vezes, das indústrias fora daqui.
Por exemplo, o Uruguai tem uma janela, às vezes, de abate, né? O Chile, principalmente, por ser mais frio que aqui, então eles têm uma janela de abate. Então estocam e congelam. Nós temos um melhoramento que é, posso vender resfriado, toda semana nós vamos abater. Então, vender isso, colocar isso no Vantagem mercado competitiva, também, né? uma vantagem competitiva, né? Que, querendo ou não, o consumidor gaúcho, ele prefere mais uma carne resfriada do que congelada. E se nós ir para outros estados, vocês sabem, vocês estavam agora visitando, você sabe que muda isso, né? Então tem um pouco essa dificuldade que a gente tem aí de mercado, né? Que legal. Mas é um produto legal. Mas que bom que... Já tô esse curiosa, aqui, ó, já quero churrasco, né? vou deixar aqui essa caixinha Já aqui. quero uma receita, não só churrasco, né? Eu quero ir... Não, e aqui, ó, já E bota com o junto azeite. aqui, ó, Cris. Fala desse azeite aí. Já que vocês vão fazer o cordeiro, vocês usam um azeite Milonga, tá? Esse azeite aqui é produzido no nosso pomar aqui em Triunfo, pertinho aqui de Porto Alegre. É uma área que a gente tinha ali uma produção de bovinos e depois, com uma paixão então do meu irmão, é engenheiro elétrico, né? Então gosta de desafios, que nem meu pai, né? Então fizemos lá então a parte do Milonga, que é um pomar hoje que tem praticamente 60 hectares, né? São quase 16 mil plantas. E aí, em 2000, começamos esse projeto também, começou quase junto com os cordeiros lá em 2014, 2015, né? Então, tu tem que virar área, tem que fazer todo um projeto, não é assim. E demora para dar a primeira safra. A safra foi lá em 2000, né? 2021, se eu não me engano, agora ali a nossa. E 2023, a gente foi eleito o melhor azeite do Hemisfério Sul. É mesmo? Isso aí, com o Parabéns. nosso daí, a gente mandou para a Itália lá, que a gente chama que é o Oscars, o Oscar dos azeites. E aí fomos blendados com esse prêmio ali. Então, e aí era uma safra que não deu muito, que na verdade é uma safra que estava no início, um pomar bem precoce, né? Então a gente ganhou porque são variedades. É a mesma coisa, tem raças de cordeiro, nós temos no azeite tem também variedades diferentes. É que nem a uva, né? Sim. Muito parecido com a uva. Então a gente começou a melhorar muito essa parte de melhoramento, então fez um lagar, que o lagar que seria a fábrica, né, do azeite dentro do pomar. Então tu tem quanto mais rápido tu extrai a fruta e tira o azeite, melhora a qualidade dele. Então a gente está falando aqui, aí falam sempre, a gente brinca, né, que o azeite é acidez, né, a acidez do azeite, né. Então a gente está falando aqui em menos de 0,1 aqui, né? Então Imagina. é 0,08, chegou a dar algumas análises nossas agora. Então a gente tem um baita no azeite. Os azeites gaúchos, querendo ou não, os azeites gaúchos são muito bons, excelentes, né? A gente tem várias marcas no mercado, mas eu tenho que dizer que o meu é melhor, né? Sempre, né? Claro que é. Melhor, né? Então a gente tem um projeto também, eu comecei a colocar ovinos dentro dos olivais, mas é uma dificuldade tremenda, porque as ovelhas são muito curiosas, então elas vão lá e machucam os pezinhos das oliveiras, e aí o pé não produz mais, né? E daí a gente tem uma dificuldade, então a gente deixa num certo período, tira, né? A gente consegue fazer alguma coisa ali, mas é um baita no azeite. A gente tem esse azeite aqui a gente vende diretamente no site, tem um site específico, é mais fácil a logística de um azeite do que de uma carne, né? Com certeza. Então, Qual o site? Pode falar o site. O site é www.azeitemilonga.com.br. Então Vai estar aqui embaixo. vai estar ali, ó, azeite Milonga. Pode ir lá, que tem todo o blend, entrega em todo o Brasil, 100%, né? E tem as redes sociais também. Então, agora nós estamos na safra. Esse ano foi um ano muito bom. A gente tem na verdade, teve 2 anos de quebra de safra muito ruins no Rio Grande do Sul todo, né? Todo por causa das intempéries que teve. Então, teve ano que não teve chuva, teve ano que teve chuva demais. Tudo isso interfere, né? Então, o azeite Serrano está excelente, né? A gente está com uma perspectiva muito boa. E esse ano, quem sabe, vai sair uma novidade também, que é claro que a marca Celebra é conhecida no cordeiro, mas nós vamos fazer uma marca Celebra no azeite, né? Para alguns mercados que consomem que são já consumidores da carne ovina. Esse ano a gente quer lançar, então, já também o azeite Celebra, vai estar logo, junto, que na verdade não muda nada do Milonga, mas o Milonga vai ser uma marca, né, no mercado que a gente quer lançar também junto. Vocês fazem aqueles com spray? Não. Porque o Bolinha tá querendo fazer um? Não, é o bronzeador. O bronzeador da carne agora. Bronzeador da carne, entendeu? Porque o Bolinha tá recomendando muito passar azeite no cordeiro. Isso aí, ó. Tá, ele tá recomendando demais. Então, nós estamos querendo montar um azeite aí pro Bolinha poder... Não, então a gente tem, claro, mas assim, a gente vê cordeiro Celebra e azeite Celebra, pronto, Bolinha, tá pronto o azeite. Tá, isso aí, ó. Como essas variedades são diferentes, a gente tem um pouco mais intensos, né? Às vezes tu tem
um azeite, por exemplo, esse aqui, eu falo que esse aqui eu trouxe para vocês porque eu gosto do churrasco, então ele tem ele é mais intenso, ele é um blend de arbequina com coratina. Coratina é um azeite forte, né? Então a gente fez um blend para fazer uma composição melhor. Para carnes, eu acho, no meu gosto, excelente, né? Então, tu tem coroneik, tem arbequina, que é propriamente, tem picual, né? Então, tem várias... quem é consumidor de azeite vai degustando. Esse aqui é para vocês aí, ó, Cris. Ó. Muito obrigada. Aqui, E vamos chamar o teu irmão aqui para me contar essa história desse azeite. Vai contar a história desse azeite aí, ó. A gente acha que nós, Olha que em logo 200 linda. episódios, a gente não falou Nunca sobre falamos de azeites, azeite. já. A gente tá... são mais de 100 episódios e nunca falamos de Eu já azeite. tô com 200 Aí, ó. na cabeça aí, é uma verdade anunciada. É uma verdade anunciada. Então, isso aí com cordeiro, com certeza, né? Então, é uma coisa assim que a gente vê. Imagina tu botar cordeiro, um azeite, uma farofa, então é o capitão aí, ó. É isso aí. Vamos bem servido. Então, né? bem servido, né? Que lindo. Olha o rótulo, que coisa mais linda. Então ali tu tem o Spotify ali, ó, pra tu ir, come um cordeiro, escuta uma milonga, né? Já degustando um azeite milonga. Essa aí, ó. Que pessoal. linda. Tu viu a logo Que legal. em cima do violão ali? Eu vi, achei lindíssimo. Que legal. Então, o seu irmão já tá convidado. Ele gosta de música, daqui a pouco traz um violão Traz também, o né? violão. Ele gosta aí, ó. Não, já Por isso que é a milonga também, né? Já tá combinado isso aí. Tá bom, vamos fazer. E leva ele na nossa festa. Eu acho que eu vou levar vocês lá no Pomar. O que tu acha, Cris? Acho bom. Acho que embaixo das oliveiras Já lá. vamos marcar, então. Esse é legal, hein? Já vamos marcar, já vou É fechar a diferente, agenda. ó. É diferente lá agora. Não, esse Estão mais convidados. Já quero. Pronto, acabou, né? Acabou, ó, combo. Acabou com o estúdio, viu? Já tá. Não, chega. O estúdio é só pra dia de chuva. Tem que já boto lá pra tu colher umas azeitonas, já Não, sai mas com um vamos, azeite com com o certeza. nome lá, ó. O que tu acha lá? Não, já tá Voz do fechado churrasco. isso. O sabor não tem fronteira. Já tá sabor fechado não tem isso. fronteira. Felipe, Segue lá. que alegria te receber aqui. A gente ficaria horas conversando. Adorei. A gente provou a carne com o Bolinha. A gente já conhecia, mas a gente provou agora o Bolinha assando na viagem. E foi realmente espetacular. Os meninos da equipe adoraram. Bom, É, todo mundo, né? Todo mundo. É difícil não gostar de produto Claro. bom, né? E não foi assim... E foi muito natural. O Bolinha botou ali... Tanto que a próxima gravação agora vai ser com o Dani da Cher. E ele provou... Ele tava junto, né? Ele tava junto. E ele falou, que colher é esse? Foi assim, foi Aquele bem bom que tu vai encontrar com Foi ele. bem legal que bom. mesmo. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo azeite também. E, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui, por nos presentear. E claro que a gente também tem presente pra você. Consegue pegar aí? Consigo. Pãozinho do Olha aí, ó. Zinho pra acompanhar o cordeiro e o azeite. Muito bem, muito obrigado aí, ó. Temos aqui também um kit aqui, que tem presente da El Capitão, mas também tem de alguns Olha aí, ó. patrocinadores. Tem da Barão. Muito obrigado, Tem ó. Camarão, tem Red Bull. Isso aqui, ó, olha aí, ó. Ó, farofinha de cebola, que eu adoro. Essa aqui é muito boa, ó. É a campeã de a vendas. campeã de vendas. aí, ó. Campeã de É a vendas. campeã de vendas. E tem Geleia. outro presente que não veio, porque como você bem sabe, ainda bem que você sabe disso, nós estávamos gravando na estrada. E nós chegamos agora, em cima da hora. Claro. E acabou que não deu tempo de irmos buscar a faca do Dom Cássio Ó. para te presentear. No dia 9, Mas no dia 9 Tá de bem. abril. ele já Tá falou bem. que vai mandar. Não, ele é fã do cordeiro também da Ele Celebra. é, Ele ele é. gosta, né? Ele é E mas consumidor aí. a sua faca já está Tá guardada. bem, E tá vai bem. ser entregue no dia 9 de abril. Tá bom, tá Porque bom. você está intimado, né? Patrocinador. Vou fazer ele assinar uma dedicatória pra te Tá bem. entregar lá. É que eu tenho um presente pra ele. Eu não posso falar isso agora, né? Mas eu tenho um presentinho pra ele também aí, guardado aí, que eu sei que ele é consumidor. Mas o presente é nosso, tá? Não, esse aqui é teu. Ah, não, eu tô falando. Ah. A faca quem vai te dar é a voz Tá. do Tá churrasco. bom, Não, obrigado. eu tô brincando. A faca quem vai dar é o Dom Cássio para a Muito voz obrigado. do churrasco. E gentilmente a gente presenteia os nossos convidados. Porque merecem, né? Não, eu que agradeço mais uma vez, Cris. É uma honra falar um pouco da carne ovina, né? Que ela é tão, às vezes, mal falada, né? Que a gente falou um pouquinho disso. Então, ter essa oportunidade é uma voz que a gente dá para a ovinocultura também, querendo ou não, né? Incentivar o consumo, incentivar também a produção que a gente precisa. A gente tem gargalos que são comuns numa produção que é da ovinocultura, que nem tem outras também. Às vezes tem um pouco de desafios diferentes, né? Mas a gente está aí dispostos a entrar no mercado, está aí de peito aberto, eu digo, e está aberto para todas as experiências que precisar. Está aberto também para vocês conhecerem lá. O próximo Vamos, desafio de vocês é com conhecer certeza. lá, né? Passar o dia lá, né? Então, a gente tem um espaço lá que a gente fez dedicação para fazer churrascos, fazer experiências, né? O Paulinho utiliza bastante lá, né? Então, para fazer coisas diferentes que a gente sabe que é isso que o mercado precisa, o consumidor quer ter outras experiências, quer
E vivenciar, né? A gente tá vendo que o cordeiro, eu brinco que a carne, eu sempre falava que era a carne do futuro, né? Eu digo que é a carne do presente e futuro, né? Então essa aí, a carne do presente e futuro, ela tem um consumo grande mundialmente. Sim. A gente não tá falando de exportação ainda, né? Sim. Mas quem sabe um dia a gente consiga exportar, já tivemos alguns contatos aí que o pessoal queria, nossa, de tanto que gostou que queria carne fora, né? Imagina, Daqui a pouco é uma porta, né? É uma porta, né? Mas a gente tem mercados aqui, que a gente está querendo ampliar, né? O Brasil é muito grande, né? O Brasil é grande. Então, estamos aí. Muito obrigado mais vezes por dar voz a isso, né? Com certeza. E conte com a Voz do Churrasco. Está sempre aberto, está sempre de portas abertas. Quando quiser vir falar, pode trazer temas específicos do ouvido, pode trazer, a gente bota aqui em pauta e vamos falar Somos disso. entusiastas do cordeiro, gostamos, defendemos o cordeiro. Agora tem que defender mais ainda, agora que eu já tenho mais argumentos ainda para defender. Não, e é um produto que eu gostaria que fosse mais consumido, porque tu consegue ter mais receitas. Eu faço parte de um grupo aqui, ouvindo, tem uma galera, assim, tu começa a ver gente do Brasil inteiro no grupo, tu fala, nossa, e o pessoal posta receita, faz em casa, Cara, tem uma galera que faz umas receitas incríveis, assim, eu falo, nossa, vou fazer. Isso aí. Mas estamos de portas abertas sempre aqui para a Celebre e para o Azeite Milonga. Isso aí. Vamos agradecer aos patrocinadores, né? Por favor, né? Tem que pedir pro pessoal nos seguir no YouTube. Gente, se você ficou até agora, inscreva-se no canal, ativa o sininho, nos siga no YouTube, no Spotify, no Instagram. Aguardem, porque a partir de abril vai ao ar a série Circuito Cultural do Churrasco, por A Voz do Churrasco com Marcelo Bolinha. Então, acompanhem, sigam, porque tem muita coisa boa aí. São 8 episódios. São 8 episódios, tá? Então, garanta. A segunda temporada vai ser lançada em breve também. Já vai ser anunciada. Então, acompanhem. E tudo isso só acontece, né, André? Porque a gente tem os nossos patrocinadores. É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, Barão Erva Mate Chás, há mais de 50 anos ao lado do gaúcho. Aqui, ó. Barão sempre presente conosco. Temos Cher Churrasqueiras e Parrilhas, há quase 50 anos levando o que há de melhor pro mundo, né? Em churrasqueiras e parrilhas. Há quase 50 anos, porque foi o briefing que o marketing me deu. Mas, gente, é 50 anos, porque em abril eles comemoram 50 anos. Temos Frigorífico Borrússia, feito pela nossa gente. Um abraço, pessoal da Borrússia. Temos Lenscorp Marketing Digital. Temos também o Zinho, com a linha Todo Churrasco. O Zinho, que é líder de mercado e cada vez mais próximo dos gaúchos. Você encontra as melhores redes de supermercados do Rio Grande do Sul e do Brasil. Temos também tem mais gente, deixa eu não esquecer todos. Agora vamos lembrar. GR Group, assessoria jurídica e financeira. Porque a justiça começa pelo bolso. Pelo bolso. São mais de 22 escritórios espalhados pelo Brasil. Você que tem algum problema financeiro ou jurídico, os meninos estão aí para atender vocês da melhor maneira. Temos Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Prefeitura Municipal é o terceiro programa deles conosco. Terceiro episódio deles. A gente quer fazer um agradecimento muito especial para a Prefeitura de Porto Alegre, que entende, né? Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Então, tem que estar, obviamente, no programa que é a voz do churrasco aí no Brasil. Que a gente consiga levar esse selo aí à nossa capital, a pagos ainda mais distantes a todo o Brasil, não é mesmo, Cristiane? Com certeza. Difundindo a nossa cultura gaúcha. Claro, e os nossos apoiadores. Nossos apoiadores, né? Marcelo Bolinha, referências em linguiças artesanais e carne, Dom Cássia Lime, Asiana, Red Bull, Facapcor, corretora de seguros e consórcios. Eu tinha esquecido de falar deles lá antes, hein? Agora, tomar um show de orelha. Brincadeira. Estúdios Como, nosso parceiro também. Faltou alguém? Acho que tá todo mundo agora devidamente, tá todo mundo devidamente apresentado. E se você ficou até agora, então curta, compartilhe, encaminhe para o maior número de pessoas. Um grande abraço e até o próximo.